um monte de coisas aqui. Então, é que a gente, assim, tem muitas falas que eu acho que em muitas reuniões de professores a gente traz, né? Ó, o registro. Todo mundo aqui já, de alguma maneira ou de outra, já teve com seu professor de classe ou com o regente do infantil uma conversa que aborde algum viés desse tema, né? E, assim, eu sempre cresci, quando era jovem, tinha, assim, a internet, esse sonho de uma enciclopédia, né, que fosse de acesso a todas as pessoas do mundo de maneira muito democrática. É um sonho muito antigo, acho que é da Idade Média isso, né? E ele finalmente aconteceu. Mas é tanta coisa, assim, as informações vêm numa profusão tão grande que é humanamente impossível de passar por esse processo digestivo do qual você falou, né? Então isso eu acho que quando eu vejo essas crianças brincando dessas coisas, expurgando tudo isso que chega até elas, eu ainda penso que graças a Deus que elas ainda tentam entender o que está acontecendo e mostram pra gente, né? Não fica só no campo do imaginário e parado dentro delas, né? Mas que eu acho que a gente tem que realmente parar e pensar o que é que significa isso, porque nós estamos à mercê de uma propaganda. Sempre existe uma propaganda de alguma coisa. Se eu chegar aqui e falar, gente, aqui nesse vidrinho tem um remédio que é bom para calo, mau humor e dor de garganta. Aí vocês vão olhar para mim e vão desconfiar de mim e falar, isso daí é charlatão, né? Mas se eu chego com um objeto e falo, olha, aqui tem, assim, todos os jogos, todos os entretenimentos, dá acesso a todas as coisas do mundo, aí você já começa a achar que, nossa, que legal que é isso, e acredita em quem está te vendendo isso, né? E eu acho que a gente tem que, ao tempo inteiro, ter muita clareza que a gente está à mercê de uma propaganda o tempo inteiro do que é bom e o que é ruim pra gente. Exatamente. Mas eu acho que é o falar incansavelmente que faz com que a gente comece a ter mais clareza das coisas. E decidir fazer diferente é muito trabalhoso hoje, né? Muito desafiador. Muito. Porque eu, assim, apesar de eu me considerar uma heroína da resistência, eu ainda me vejo muito, assim, nisso que você está falando. Dessa coisa de acordar de madrugada porque esqueci de abaixar o volume, isso faz bip, bip, que é um louco que está mandando uma mensagem nessa hora, né? E que me tira o sono. Claro. Então, apesar de observar muito, eu ainda me sinto refém dessas ciladas, né? E para a criança se desenvolver, que é o que nos traz todos juntos aqui, como escola, a gente sempre está observando, a gente tem uma pessoa que concebeu essa pedagogia há 100 anos atrás, e ele tinha muita clareza do que, na época ele nem falava de eletrônicos, né? Eram outros tipos de tecnologia que conduziam o homem a uma aridez interior, né? Que conduziam a ser cura do que é ser humano. E hoje, eu acho que o Steiner estaria enlouquecido aqui. Eu acho que estaria assim, numa causa muito mais séria. Mas eu sou otimista. Eu acho que as coisas não acontecem para a humanidade, elas não se apresentam para a humanidade assim, à toa. Eu acho que na história a gente sempre teve tragédias e acontecimentos que foram decorrentes de decisões humanas. E a gente aprendeu mal ou bem com elas, né? Mas agora a coisa, eu confesso que assim, eu sozinha reconheço que eu não consigo fazer. Eu acho que é importante que a gente saiba que sozinha a gente não consegue fazer mais nada. Precisa de muita gente querendo a mesma coisa com muita vontade. Mas ainda assim eu acredito e tenho muita esperança nessa escolha pedagógica, por exemplo, né? Eu tenho muita esperança nela, confio muito, porque eu acho que ela faz tudo isso, faz a gente reconhecer a importância do brincar das crianças, reconhecer assim, a importância de a gente ter repertório, né? De a gente também se beneficiar. Aquele dia que a gente teve o dia festivo ano passado, a gente 2 vezes por ano tem um dia festivo na escola. E no ano passado a professora de educação física conduziu brincadeiras
com cada uma das classes lá no Fundamental. E foi um dia de brincadeiras daquelas que a gente brincava quando era criança. Quer dizer, eu pelo menos brincava. E assim, eu me afastei um pouco, eu não brinquei, e eu fiquei assistindo aos pais brincando com seus filhos, e aquele parênteses no tempo, porque eu acho que foi um parênteses que todo mundo fez, não dá para correr lendo mensagem, todo mundo fez um parênteses na vida, e só se produzia riso e alegria, e a gente falou, nossa, que ideia fantástica, que bom, era isso que a gente queria, e quem sabe isso seja inspirador e se perpetue assim todos os fins de semana. Mas isso vai minguando, tem que sempre ter alguém que lembre, ou alguém que fale, vamos fazer isso, ou a escola propor, porque é muito grande o desafio, né? Então, eu não sei, eu prefiro passar o microfone para os pais, para que vocês também falem das angústias, né? Claro. Acho que é uma angústia grande, é assim, como eu faço para ser a voz que clama no deserto sozinho? Né? Mas a ideia é que a gente não se sinta sozinho. Claro. Né? Então, por favor. Tem algo aí que você disse que eu acho fundamental, que é que eu brinco um pouco, eu digo, bom, eu gosto muito de algumas coisas que o Han diz, que ele ajuda a pensar, mas ele é um filósofo que está, fazendo um entendimento do que a gente está vivendo. Como clínica, eu tenho um outro problema, que é encontrar saída para isso. Porque a gente quer, com cada paciente, encontrar uma saída. Então, como educadores também, como pais também. Então, isso nos convoca num além, que não é simplesmente o entendimento. É dizer como a gente faz objeção a isso, como é que a gente avança diante disso, como a gente pode construir de uma outra maneira. Porque senão a gente simplesmente se deprime, desiste, né? Ou seja, não se trata disso. Bom, eu costumo dizer que assim como os sintomas têm o ar do nosso tempo e que por isso nós somos seres históricos, nós também somos seres históricos. E isso é muito importante que a gente transmita para as crianças, porque o nosso fazer faz diferença. Porque o mundo não foi sempre igual. E se o mundo não foi sempre igual, quer dizer que também a gente pode, com cada um de nós, fazer a forcinha de empurrá-lo na direção do que a gente acredita. E isso implica restituir a subjetividade da qual muitas vezes se está destituído, né? Colocar a migalha inventiva do lado de cada um de nós, a fagulha inventiva, diz que é tão pequeno, mas que pode ser transformador, né? Eu acho que tem muitas formas de objeção que dá para a gente construir, e a discussão é para isso, porque senão, a gente pinta um panorama impossibilitador, e a gente temos uma tarefa muito importante, que é como construir a brecha, como sustentar a brecha para a geração seguinte, né? Que provavelmente a gente vai fazer um cálculo de brecha que não dá brecha para eles, mas que abre um espaço onde eles vão inventar outra. Logo aqui atrás. Primeiro quero parabenizar quem teve a brilhante iniciativa de trazer a Julieta aqui. Eu já conhecia a palestra, já tinha visto, já tinha dado vários shares. E foi muito bom se contaminar aqui presencialmente e não viroticamente pelo WhatsApp. Bem, eu estou nesse campo de discussão também, por outro caminho. Sou urbanista, mas tenho pensado muito a questão da tecnologia no espaço, né, a maneira como o ambiente se reconfigura, né, pelos usos da tecnologia. E, bem, tem muita gente, né, nesse campo, eu acho que é um campo crescente, né, que é de preocupação com os efeitos das mídias, né, as consequências ambientais, psíquicas, comportamentais, econômicas, né? Não tem uma dimensão da vida que não tenha sido afetada por isso, né? Então a gente está aqui fazendo um recorte, né? Bem, vamos ver como é isso nas crianças, né, que são uma espécie de fonte, né? A gente está afetando as fontes do futuro, né, as coisas que vão crescer, se multiplicar. Bem, e eu tenho um filósofo que, por acaso, é urbanista também,
que chama Paul Virilio, que morreu recentemente, agora no final de 2018, um desses que jogou a toalha, agora no final de 2018. E ele falava que a gente precisa muito de uma política do tempo. Ele falava assim, a gente precisa criar um ministério do tempo, né? A gente está desregulado, totalmente desregulado, né? Então, historicamente, a gente sempre se organizou em Walter Benjamin, dizendo que o pássaro onírico o tédio profundo é o pássaro onírico. E ele é um cara que pensou extensivamente sobre esse assunto do impacto da velocidade, né? Ele fala que a velocidade é uma forma de poluição. Ele chamava de ecologia cinza. Porque cinza é a cor que é gerada quando você passa numa paisagem muito rápida de trem. Todas as cores se embolam e formam um cinza. Então ele chamava de ecologia cinza. Então a velocidade é uma forma de poluição da nossa percepção natural de como as coisas acontecem. E então ele propunha, ele dizia assim, a gente precisa recuperar, a gente fez uma cronopolítica. Ele falava assim, uma questão para se pensar no nível da ONU. E ele dizia que o âmbito onde pode começar a se recuperar, vamos dizer, um pouco desse tecido social que ficou bastante abalado, né, pela introdução dessas tecnologias, é esse fórum, exatamente esse lugar aqui, que é o lugar do encontro, da presença, da fala coloquial, dessa dimensão. Eu fiquei observando aqui durante a palestra, e acho que é um mérito seu, quase ninguém pegou no celular, aliás, ninguém pegou no celular. Eu fazia anos que eu não ficava tanto tempo sem pegar no celular. Então, tem uma questão que é envolvimento, e eu tenho pensado muito nessa palavra, que eu acho que é a chave, é a palavra envolvimento. Até nessa literatura meio corporativa que não para de brotar, eu estou usando a expressão chamada deep working, que estão percebendo assim, pessoas com capacidade baixa de concentração vão ficar pobres, pessoas com capacidade alta de concentração vão se dar bem profissionalmente. Então essa questão de você ter uma capacidade, uma resistência ao ataque, à fragmentação da atenção, é uma coisa que precisa ser praticada e exercitada desde cedo, porque isso, assim, se a gente quiser botar nesses termos bem assim, pragmáticos, né, tipo, a sua capacidade de performar no mundo vai depender dessa sua capacidade de ignorar esse ataque, né, a atenção, a concentração, a profundidade, ao envolvimento, né. Então, é o exercício que eu faço diariamente, tento fazer com meu filho, que é de me controlar mesmo, assim, sabe? Quase como um junkie em recuperação, né? Então, assim, eu não vou encostar, né? Eu tô no Uber levando o Samuel para casa e fica a mão ali tentando pegar, sabe? Você fica, né, tipo, tô inspirando, assim, não vou pegar, sabe? Vou ficar 15 minutos com ele, presente, sabe? É uma luta mesmo. E a disponibilidade para o encontro faz toda a diferença. Te agradeço as questões que você trouxe, a questão da paisagem cinza, acho que é uma imagem privilegiada para a gente entender como a gente tem a ideia de que com a velocidade só ganha, mas também se perde. Então, muito preciosa essa imagem que você traz. E talvez só pensar um ponto ali da atenção, né? Porque senão a gente às vezes tende a achar que ser atento ou desatento é uma espécie de dom primário, né? Aliás, a chave de leitura psicopatológica contemporânea quer nos fazer acreditar isso. Déficit de atenção, quer dizer atenção a menos, né? Em geral, quando eu estou com umas crianças que dizem que são distraídas, eu pergunto, e aí, você ficou pensando no quê? Não, porque a cabeça da gente está em algum lugar, quer dizer, aquilo que é desprezado, é ali que o sujeito comparece, né? Então, o que permite que a gente preste atenção? Está interessado. E quanto mais longo a gente puder tecer esse fio do desejo, ou esse fio simbólico do alinhavo do nosso pensamento, vendo vários lados, rindo, argumentando sério, fazendo uma brincadeira sobre o assunto, estendendo um assunto que vira outro. Essa possibilidade de conversar, porque vamos lá, nós somos macacos de linguagem, né? Isso é o que a gente é, né? Isso é o que nos permite a nossa atenção. Então, a nossa atenção, ela não é um dom primário, ela se produz porque algo nos interessa e a gente consegue seguir esse fio. Se a gente fica o tempo inteiro entrecortado pela estridência do último estímulo,
a gente fica encurtado também nos nossos nexos. Que é o que é caminhar por um lugar que você passa rápido. Né? Só para recordar essa tua imagem do cinza. Né? Esses dias tinha um pequenininho no consultório que tá ali, tá na coisa de se separar da mãe, começou: mamãe, tua mãe foi na padaria, lembra? Vamos brincar mais um pouco? Brincamos, não sei o que. Ele: mamãe, brincamos, mamãe, você quer ir atrás da tua mãe? A gente vai atrás da tua mãe, tá tudo bem, vamos ali. Quer? Então vamos. Saímos do consultório em direção à padaria, que fica a 30 metros do meu consultório, e tinha uma florzinha, tinha um cachorro, tinha academia de ginástica que a gente ficou imitando. Imagina, a mãe passou e disse para a mãe assim: o que é andar 10 metros olhando? E como isso pode ser surpreendente para uma criança? O que é se abrir para o acontecimento? Em vez de falando com a criança no espelho retrovisor: como foi hoje o seu dia? Porque a gente conversa assim muitas vezes hoje. E assim não dá para conversar. Uma criança uma vez disse: eu não respondo esse tipo de perguntinha idiota. Vocês falando agora, me veio uma curiosidade, na realidade. Você mencionou as doenças do excesso, atuais, alergia, câncer. Você vê alguma relação, hiperatividade, você também vê alguma relação com a intoxicação eletrônica em relação a diagnósticos precoces também de bipolaridade, déficit de atenção, borderliners, ou não, é uma questão mais genética, enfim? Então, veja, sempre que a gente fala do que se chama, por assim dizer, doenças psíquicas, a gente tem que entender que a gente está num campo de uma extrema complexidade, no qual lógicas reducionistas são péssimas. O argumento predominante da contemporaneidade é reduzir a causa da doença, no singular, a fatores orgânicos intrínsecos. Né? Então, alguém hiperativo, vou dizer de uma maneira bem curta, posso dizer da maneira longa, tem lá um tilt entre os neurotransmissores na fenda sináptica. Nasceu assim. Né? Fazer o quê? Esse é o paradigma que, na atualidade, mais tem embasado um discurso reducionista do que sejam os sofrimentos psíquicos. Tá? Então, assim, não nascemos com os corpos todos iguais. Certamente a gente nasce com características orgânicas de base muito diferentes, e isso cria, para alguns, limitações de base muito grandes, porque se eu, por exemplo, nasço com uma agenesia do corpo caloso, que é que um hemisfério cerebral não se conecta com o outro, vai ser mais difícil para mim as inscrições que venham do mundo externo. Isso quer dizer que o que vem do mundo externo não faz diferença? Não. Ou seja, quando a gente trabalha com crianças que têm quadros genéticos, deficiências sensoriais, a gente sabe que às vezes alguém nasce com uma limitação orgânica muito maior, mas teve experiências de vida muito estruturantes, e que às vezes alguém nasce com um corpo completamente rígido e tem experiências de vida absolutamente desestruturantes. E esse grau de estruturação e de desestruturação não depende, a não ser, claro, em casos de negligência e perversidade dos familiares diretamente implicados, mas tem a ver muitas vezes com contingências de vida. Por exemplo, vocês têm alguma dúvida que quando separam mães e crianças de imigrantes nos Estados Unidos, na fronteira com o México, a incidência de patologia psíquica nessas crianças vai ser muito maior do que numa população como um todo? Isso não tem nada a ver com nada intrínseco dessa mãe, tem a ver com uma contingência de vida devastadora. Então, vejam, a gente realmente precisa pensar que não nascemos todos iguais, mas que os nossos corpos, diferente do que o reducionismo organicista nos faz acreditar, eles são muito permeáveis às inscrições. Geneticamente, se sabe que a gente nasce com características diferentes, mas que os fatores epigenéticos, os ambientais, eles podem fazer com que certos trechos ou outros do nosso genoma se manifeste.
Quais são os fatores ambientais? Muitos. A água que a gente bebe, o ar que a gente respira, os níveis de estresse aos quais a gente está exposto. A relação com o outro, gente, é um fator ambiental. Veja só que coisa. Então, a genética está lá. O que dela vai se manifestar não está decidido. A interconexão neuronal não está decidida. Ah, então vamos bombardear as crianças de estímulo, fazê-las falarem 5 línguas ao mesmo tempo. Não. Kandel, que é quem cunha o conceito de plasticidade neuronal, diz que o que mais cria interconexão neuronal é a maneira como os adultos têm de falar espontaneamente com as crianças, ligando os estímulos às suas representações. Então, quando a gente pensa no campo de vista orgânico, a gente encontra dos autores que consideram a complexidade. O mesmo que a gente encontra lá, Freud, lá atrás, dizia que a infância é um momento de abertura e inscrições. Quer dizer, o que nos acontece é decisivo para quem a gente vai se tornar. Nesse sentido, a gente, quando pensa em qualquer patologia, precisa pensar fatores orgânicos que podem estar implicados, mas os fatores ambientais, eles não são indiferentes. Porque, veja bem, por que vende mais Ritalina no segundo semestre escolar e a venda da Ritalina cai vertiginosamente durante as férias? Só no segundo semestre o cérebro das crianças funciona mal? Que alguém me explique isso organicamente. Quero ver. Né? Então, o que a gente está oferecendo para as crianças? Né? Então, se a gente oferece para as crianças o tempo inteiro arrebatamentos sensoriais sem história, bom, como é que isso trancafia as crianças em cubículos, uma criança que não tem lugar de exercitar o seu corpo prazerosamente em cena, como é que isso não vai causar inibições, hiperatividades? Se a gente coloca a criança presa num celular, bom, como é que isso não pode causar uma retirada da criança da relação com o outro? Então, nesse sentido, a gente vai se encontrando com muitas pequenas crianças. Foi isso o que mais me alertou para esse tema, que depois cai na grande valeta diagnóstica de transtorno do espectro autista, porque não respondem quando chamado, porque não buscam o olhar do outro, porque não brincam junto, mas que os pais dizem, ele ficava quietinho com o celular. Vejam, eu não estou dizendo que todo autismo é causado por uma intoxicação eletrônica, mas eu estou dizendo que tem crianças que estão retiradas da relação com o outro, sozinhas com um aparelho eletrônico e que depois acabam dizendo frases fora de contexto ou sideradas pelo brilho da superfície. E aí isso vira uma patologia. Porque, olha, tem uma coisa incrível que a gente sabe hoje em dia. A coisa mais impressionante que a gente sabe sobre estruturação psíquica. Sabem do que a gente precisa para virar gente? De gente. É impressionante isso. É algo impressionante. Né? Então, não é sem consequências quando a gente retira a criança da relação do outro, das histórias familiares. Claro, a criança não interrompe, mas o que quer dizer essa palavra no meio da conversa familiar? Mas assim, né, quando a gente não tinha tantos eletrônicos e a programação da televisão terminava, lá pelas tantas a gente ia lá ver o que os adultos estavam fazendo, né? E pegava uns trechos de conversa e criava muitos enigmas e aprendia muitas coisas. Isso produz um efeito de transmissão entre gerações. O que acontece quando a gente retira a criança disso? Da lógica da conversa. Isso tem consequências para a aprendizagem, para a atenção, para a relação com o outro. Não é sem consequências. Então, a tua pergunta ela é chave nisso. Durante a sua fala, né, você falou dessa questão do desejo, né, que é a linha do desejo, e dessa solidão, né, das crianças. E eu ando bem assustada com a quantidade de suicídios na adolescência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se existe essa relação, se é uma viagem da minha cabeça. E também, assim, eu acho que é um conflito que a gente vive, assim, né? A gente está em São Paulo, não é que a gente está numa cidade onde não pega o celular direito, não tem internet. A gente está aqui em São Paulo. Então, assim, o quanto que tirar completamente a criança dessa relação com a tecnologia pode ser saudável ou não.
Sim, duas questões. Olha, bom, de novo, se a gente não faz chegar para a criança referentes do mundo que a gente vive, a gente também a fragiliza. A questão é como, a questão é quanto, a questão é por quê e no lugar do quê. É algo disso que a gente precisa se perguntar. Quanto aos suicídios na adolescência, sim, isso tem sido muito assustador. Tem sido mundial. A adolescência é um momento da vida que é um momento, dizia o Freud, né, das mais duras, em que alguém tem que realizar a mais trabalhosa tarefa psíquica, que é se separar da autoridade dos pais e armar um lugar no mundo. Bom, portanto, a gente tem que ter uma esperança de ter um lugar no mundo, de poder construir um mundo. E, então, que mundo é esse? Não é sem consequências para fazer essa passagem. Porque a gente vai vendo também uma prolongação da adolescência, prolongar o estar na casa dos pais e, ao mesmo tempo, uma ideia de que se fazer um lugar no mundo vai ficando muito difícil. Bom, por quê? Aí a gente entra na parte que importa. Será que é porque talvez a ideia de se fazer um lugar no mundo seja sempre a ideia de um triunfo? Essa é uma pergunta importante. Freud dizia que os filhos são herdeiros do narcisismo dos pais e de uma cultura, porque a gente tem esperança de que as crianças triunfem onde nós fracassamos. E, bom, o que é triunfar? É o brilho individualista do se dar bem? Ou triunfar é o quê? Ter amigos, fazer parte de uma sociedade melhor, ter uma lógica em rede. O que a gente transmite para as crianças? O que acontece quando a gente vai vendo que uma criança funciona por uma chave competitiva? Muitas vezes chegam crianças no consultório que estão completamente angustiadas por ganhar. Eu começo a jogar alguns jogos com eles, por exemplo, o Jenga, que tem que empilhar. Eu digo, sabe que é super difícil fazer 25 andares no Jenga? Será que juntos a gente consegue? Eu ponho o desafio junto. O que é se ajudar? Porque se a gente acha que triunfar... O que é triunfar? É o triunfo individual de só eu vou me dar bem contra todos. A gente vai deixando alguém numa condição de solidão. E a gente vai vendo que essas condições melancólicas, as passagens ao ato, porque nem sempre o suicídio tem a ver com uma tristeza, muitas vezes tem a ver com uma irruptividade e uma passagem ao ato. Muitas vezes se embasam numa lógica extremamente performática e competitiva, em que se eu tenho que me dar bem. Veja, eu não posso chegar para o outro e dizer, pá, acho que eu me ferrei nisso, estou perturbado, me ajuda a sair dessa, porque eu tenho que bancar que eu estou bem, portanto eu fico só. E, portanto, a gente rompe a rede que nos dá um anteparo para estar no mundo, que são os outros, que é a lógica discursiva do estou encrencado, mas olha só, a gente vai encontrar aqui uma saída, deixa eu pensar junto com você. Bom, por um lado, esse rompimento. Por outro, um imediatismo da satisfação. A gente não se dá conta, mas a gente suprimiu, assim como você falava do cinza na janela quando a gente vai na velocidade, a gente suprimiu os tempos do fazer. Vai soar saudosista o que eu digo, mas vocês vão entender a lógica, né? Por exemplo, o tempo que levava fazer uma roupa. Eu sei que vocês tecem, o tempo que é tecer. O tempo que levava, eu me lembro um dia que a minha avó fez ravioli. Né? Fez muito ravioli para 10 gentes, fazer ravioli para 10 gentes, né? E num negócio quadrado que tinha que fazer o ravioli. E o cachorro subiu na mesa da sala de jantar e comeu metade dos raviolis. O que significou que a gente ficou sem almoço, porque não dá para chamar o Rappi. Percebem a diferença? Quando a gente começa com prêt-à-porter, com fast food, são todas situações do pronto
em que o tempo de fazer algo ele se torna invisível. O tempo do fazer é invisível. As crianças às vezes pegam uma folha e dizem, errei, me dá outra. Eu digo, não, mas peraí, por isso que a gente faz a lápis, que a gente apaga, refaz. Quanto a gente tem que refazer para que algo fique mais ou menos do formato que a gente pensou? Bom, esse tempo também nos dá uma pauta do tempo que leva a nossa elaboração psíquica, porque senão assim, eu estou angustiado, eu quero resolver isso rápido, eu quero que essa dor passe agora. E eu não aguento o tempo da tramitação de uma dor. E isso cria passagens ao ato, situações muito irruptivas, em que alguém não aguenta dizer, bom, sim, dá trabalho, leva tempo, dói. Não é que o tempo resolve, mas eu preciso do tempo para elaborar. Então, quando a gente vai ficando muito inexperiente, muito imediatista, isso cria uma fragilidade psíquica. Né? Porque é como se arranca isso de mim agora, isso vira um negócio insuportável. Então a gente vai vivendo uma compressão temporal, a gente vive tempos comprimidos e se entope de comprimidos, para acordar, para dormir, para concentrar, para a dor passar, para um monte de coisa. Então isso tem consequências, porque como é que você faz com a dor psíquica? Ou com a incompreensão, ou com a inconformidade, ou com a raiva? O que você faz para tramitar isso? Que não é imediato. Então isso tem consequências, sim. Isso produz uma vida psíquica mais frágil. Se fica mais despreparado. Claro, as drogas aplacam, mas assim, o que é drogadição? O que é toxicomania? Porque assim, você pode ser um toxicômano de drogas ilegais, você pode ser um toxicômano de tarja preta, você pode ser um toxicômano de shopping. Digamos, a compulsividade, ela pode estar em todas essas lógicas, onde eu espero que o objeto resolva para mim, e não que eu elabore algo. Eu sou um pai do 5º ano, que a escola é a classe mais velha aqui da escola. Então, e eles não têm os formandos de mais velhos, né? Que não se formaram em nada. E a gente está se aproximando daquele... Eles estão com 11, 12 anos, e a gente está se aproximando de um momento onde vem ecos de outras escolas, de São Paulo, de crianças que já começam a receber o seu primeiro celular. E eu particularmente fico completamente em pânico com isso. Meu sogro outro dia que falou super gentilmente, adoro ele, que queria saber se a gente não se importava, porque ele podia dar, ele pode, né, tá no lugar de dar esse primeiro celular, mas só se a gente não quiser. E eu fiquei louco, perdi a cabeça, porque você sabe o que você está dando, você tem consciência, quer dizer, eu não tenho, mas você também parece não ter. Então, eu não acredito que haja uma resposta direta para isso, mas eu fico com muita vontade de te ouvir sobre, sabe, como que você está pensando sobre esse momento, a hora de dar e o como dar, sabe, esse processo. Eu tenho vontade de não dar, mas, enfim. Não posso responder isso. Não tenho como responder isso. O que eu posso te dizer com toda certeza é que, assim, um celular na mão de alguém com menos de 3 anos é um dano. É um dano. Porque, assim, se no celular a gente se virtualiza, que com o celular a gente se virtualiza, mas o que é se virtualizar? Se dissociar do corpo. E se dissociar do corpo é o quê? Para alguém que ainda não se apropriou do seu corpo. Então, bom, tá bem, a gente vai pôr isso ali, ver um filminho junto, é uma coisa. O celular sozinho na mão de alguém da cidade, não dá. Porque alguém tem que entrar na linguagem e entrar na linguagem em relação. Dali por diante, se isso está no lugar de não poder se apropriar do corpo, vamos mal. Se isso está no lugar mais adiante de brincar com o outro, de conversar com os pais, vamos mal. Quanto mais estruturado uma criança está, menos um pouco disso vai lhe causar um dano devastador.
No início da vida, a amplificação disso é muito importante, porque a gente precisa construir a relação com o outro, apropriar-se do corpo, poder chegar a dizer. Então, assim, esses 3 primeiros anos são muito decisivos. A partir daí, o tanto, o quanto, é algo para se pensar. Tem crianças, por exemplo, de 12, 13 anos, que se elas não têm acesso a algum celular, elas têm muita dificuldade, na maioria das escolas, de, por exemplo, combinar coisas coletivas com os colegas. Então, como é que a gente avalia isso? Então, bom, é o celular quando e para quê? É o celular entendendo o risco de hiperexposição que isso produz, é o celular na hora do jantar, é o celular para dar papinha para o nenê, ou seja, em que lugar isso entra? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Então, responder isso é muito complicado, porque se eu pudesse te responder isso, a gente não teria esse problema. A gente teria um manual em que a gente diria um jeito de fazer, e não tem. Como tudo que tem aí no mundo, cada um de nós vai ter que pensar o quanto autoriza ou não os filhos, e eu, como clínica, faço o cálculo de o quanto algo está fazendo um dano ou não para aquela criança em particular. Bom, então, não tenho uma resposta para isso. Acho que é da ordem do refletir. E para quê? Por quê? Onde isso entra? Por que isso seria bom? Por que isso não seria bom? Tem essa relação com o celular em si, né? Mas, independentemente do uso do objeto do celular, até tirando um pouco isso, nessa sua experiência toda, nesse olhar cuidadoso para esse entendimento do que, como está se configurando essa intoxicação eletrônica, e se você percebe, capta alguma coisa relacionada a uma coisa que está crescendo muito nas escolas. Aqui, essa discussão ainda não chegou, pelo menos eu estou no 1º ano, ainda não cheguei lá, não sei se isso já chegou no 5º, que é o uso pelas escolas, né, pelas metodologias de o que a gente chama de AVA, né, que são ambientes virtuais de aprendizagem. São recursos que eu não preciso usar o celular para isso, mas são recursos que estão cada vez mais incorporados nas práticas pedagógicas, são plataformas, são sistemas, exemplo Moodle, Canvas, não sei quem que conhece, quem está familiarizado com isso. E eu tenho muito interesse é uma pesquisa que eu tenho feito, porque, por um lado, eu vivencio muitas vantagens disso nas relações, no processo criativo de alunos e educadores, né? Então, faço formação usando ferramentas como essa, formações presenciais, não são formações a partir de 11, 12 anos, por exemplo. Mas eu queria saber se você, se você capta alguma coisa, se você, nas suas pesquisas, na sua experiência, o que você capta em relação a isso? Se você localiza isso nesse processo de intoxicação. Por isso que o momento faz diferença. Porque quando alguém tem 11 ou 12 anos, já está num grau de simbolização conceitual que uma criança menor precisa ter a experiência para poder construí-lo. Então, assim, se você coloca cedo demais algo que é virtualizado, você retira a experiência para poder chegar a construir o conceito. E aí fica todo mundo feliz que a criança reconhece que é um triângulo, mas que apropriação a criança fez disso. Ou seja, assim como, por exemplo, que legal, a criança é de 2 anos que reconhece a letra A. Ou seja, quando a gente produz porque as pessoas às vezes têm a ideia de que isso aceleraria o desenvolvimento, ou de que isso tornaria a criança mais inteligente.
Mas coisas... Gente dizendo que a coisa melhor está acontecendo num canto do mundo, bom, vamos ver o que está acontecendo nas escolas nórdicas, por exemplo. É exatamente o oposto desse paradigma. Então, assim, vamos lá. Que ferramenta para qual idade faz diferença? Eu acho que plataformas assim, para crianças, ambientes virtuais de aprendizagem, para quem tem 11 ou 12 anos, não é a mesma coisa do que para quem tem 6. E muito menos para quem tem menos do que isso. Então, acho que aí faz muita diferença. É muito difícil pôr tudo no mesmo pacote, porque há lógicas muito distintas do que lógicas fechadas, lógicas abertas. Bom, há questões muito mais criativas, mas tem algo da experiência que é importante, do corpo em cena para a criança menor, né? Eu contava um tempo atrás que uma menina que ganhou uns patins, bom, ela achou que ela ia pôr os patins e ia sair patinando. E óbvio que não, porque dá trabalho. E eu disse para ela, bom, por que você não vai no Ibirapuera, que lá tem professor? Ela me disse, não, vou aprender num tutorial. Não dá para aprender a patinar por um tutorial. Você precisa de outro que te veja, que te ajude a armar postura, que te segure. E além do mais, você precisa ralar o joelho. Ou seja, quando eu digo ralar o joelho, é o tanto do que a gente também tem que pagar com o nosso corpo por uma aprendizagem. Então, isso não é a mesma coisa dependendo em que momento da construção do pensamento lógico uma criança está. Né? Por exemplo, para pensar Piaget, todo o primeiro tempo é sensório motor. Se você virtualiza uma criança, o que acontece com ela? Que acontece também na construção coletiva argumentativa na troca com o outro? É diferente se eu tenho ali um ambiente virtual e vários discutindo aquilo do que se eu estou, cada um eu, com o meu ambiente virtual. Porque, sabe, que objeção o ambiente virtual nos dá? Que nem um menino outro dia, que ele começou a perder num jogo de percurso e me disse, restart, restart, restart. Né? Eu digo, bom, como é? Num espaço virtual você pode fazer isso, né? Como é que você reinicia o outro? Porque, não, para um pouco, né? Só porque você está perdendo, mas eu estou ganhando, vamos negociar aqui. Quer dizer, tem essas consequências, né? Da negociação entre as pessoas. Do que é a alteridade, do que é um fazendo objeção ao outro, com a sua palavra, com o seu corpo. Né? Então, digo, eu não estou dizendo com isso que não possa ser uma ferramenta a mais. Eu estou dizendo, será que isso ocupa todo lugar? É aí que a gente cai, né, na ilusão do filme do Super-Homem, de 78, né? Como se fosse possível deixar alguém com um cristal verde vagando pelo espaço e que vai chegar tendo o legado da sua civilização de origem Krypton inscrita em si. Né? Hoje a gente não tem a ilusão do cristal verde, mas a gente acha que a criança, diante de uma tela de cristal líquido, pode ficar super inteligente. Né? E, bom, tem algumas, vamos lá, que alegria poder clicar um botão e estar numa biblioteca do outro lado do mundo. Eu não quero voltar atrás nisso. Mas, bom, se eu caio na voracidade de ler 50 textos e eu não paro para discutir com ninguém, será que isso vai, de fato, construir o meu pensamento? Então, essas são questões que não demonizar, mas também não achar que isso pode fazer tudo por nós, porque não pode.